os queridos irmãos, minhas queridas irmãs, tanto vocês que estão aqui comigo agora, com o professor João também, tanto você que está tendo acesso a esse material depois. A gente quer cumprimentar cada um com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos mais uma quarta-feira conferida aqui, dia 5 de outubro de 2022, e vamos conversar de novo sobre o livro de Juízes. É uma iniciativa da Igreja Presbiteriana do Tatuí e Igreja Presbiteriana de Cidade Satélite. Então, vou pedir para a Odê, um dos membros mais fiéis do nosso grupo, para orar por nós, e aí quem conduz hoje, então, é o reverendo João Leonel, ele vai nos guiar. Então, vamos pedir que o Senhor seja conosco. Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade, mais esse momento de estarmos aqui diante da Tua palavra, na presença dos nossos irmãos, dos nossos amigos, pedindo que o Senhor esteja iluminando o pastor que se preparou, que o Senhor já colocou no coração dele o conteúdo que ele irá nos repassar. Que a gente possa, Senhor, nos debruçar na Tua palavra e vivê-la como única regra de fé e prática. Muito obrigada, Deus, por mais esse momento, por todos que estão aqui. Em nome do Teu Filho Santo, te louvamos e te agradecemos por esse momento. Amém. Bem, boa noite, queridos irmãos e irmãs. Então, hoje a gente continua aí com Juízes, e vamos hoje olhar 2 capítulos. A gente está dentro aí do estudo de Sansão, e semana passada tivemos o pastor Lucas, capítulo 13, hoje a gente caminha pelo 14 e 15, e aí fica para o pastor Rafael acabar com Sansão, semana que vem no capítulo 16. E aí a gente já vai caminhando, né? Passamos no meio do livro de Juízes, né? Está indo rápido a coisa. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Eu suponho que, suponho que vocês estão vendo, e vamos caminhar por ela. Então, Juízes capítulos 14 e 15, a gente não vai ler todos os textos, vamos ler alguns fragmentos que dão a noção do todo, para a gente ir caminhando, né? 2 capítulos exigem uma visão de cunho mais panorâmico, mas mesmo assim a gente vai tentar ter um olhar integrador. Então, a gente começou semana passada com o pastor Lucas, no capítulo 13, com aquele drama do nascimento de Sansão, o aparecimento do anjo do Senhor, enfim, aquela situação toda, e a afirmação de que o Sansão, essa criança, seria um nazireu. Essa informação é muito importante, ela vai retornar, não no seu termo de nazireu, mas ela vai retornar no capítulo 14 e no capítulo 15, de modo assim, implícito, mas eu diria muito estrutural para a gente entender esses 2 capítulos. Então, vamos guardar essa informação. É dito no capítulo 13 que a missão dessa criança seria livrar Israel dos filisteus. E aí eu passo a informações gerais sobre os 2 capítulos, para depois a gente retornar e começar a focar em alguns elementos deles. Então, seguindo a divisão que a Almeida Atualizada faz, a gente tem o primeiro bloco no capítulo 14, que vai do versículo 1 ao 9. Deixa eu até sair daqui, depois eu volto. Assim, a gente fica conversando. Então, capítulo 14, de 1 ao 9, que revela o Sansão indo para uma cidade, a Filisteia, lá da costa, né? Os filisteus ficavam na costa do mar Mediterrâneo. Então, ele vai lá e o texto diz que ele viu, né, vendo. A tradução ecumênica da Bíblia traduz como reparou. Ele reparou um pouco mais direto, né? Eu diríamos hoje, colocou os olhos, né, numa menina lá, uma filisteia. E aí ele chega para os pais e fala, eu quero casar com essa menina aí. Os pais dizem que não é, porque, enfim, ela é uma filisteia.
Mas ele continua, né? Eu quero. Enfim, eles resolvem, vão para lá. Nesse meio tempo, enquanto eles vão, tem aquela cena de um leão que surge, né? O texto fala, pelo menos Almeida, fala de um leão novo. E aí dá a impressão assim, será que é tipo um Simba, né, filhotinho? Não, leão novo quer dizer é um leão forte, né? Não é um leão velho, fraco, é um leão fortão, né? Então apareceu um leãozão lá e ele mata o bicho facilmente, né? Divide em dois o animal e tal. E aí depois ele volta lá e ele vê que na carcaça, né, no cadáver do leão, surgiu um enxame de abelhas que gerou mel. Ele pega o mel, se alimenta e dá para os pais. Enfim, acerta-se o casamento, faz-se uma festa, e aí há alguns elementos interessantes para a gente pensar sobre essa festa. E na festa tem lá 30 convidados, que parece ser assim meio tipo, os filisteus estão meio desconfiados desse cara aí, israelita e tal, então vão 30 caras lá para ver como é que é o esquema, e o Sansão propõe um enigma para ele, que obviamente é aquela coisa para ninguém acertar, né? Quer dizer, porque ninguém iria entender o que ele está dizendo, porque tem a ver lá com o leão. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura, né? Se alguém falasse isso para mim, eu falava, cara, nem me perturbe, não vou nem gastar o tempo pensando nesse negócio, eu não gosto dessas coisas. E aí os caras não conseguem decifrar, óbvio, chegam para a esposa, a noiva dele, e falam, você agora tem que dar um jeito aí, senão a gente mata você e teu pai. Bem convincentes. Então ela vai, insiste com Sansão, inicialmente fala, não falei nem para o meu pai, para minha mãe, vou falar para você. Olha a conversa do cara com a recém-casada. Mas enfim, ela perturba tanto o cara que no final o Sansão fala, não, é daqui e tal. Chega o 7º dia, né, que era o prazo que o Sansão tinha dado, os caras vêm e falam, é o seguinte, a gente sabe, né, esse enigma que você falou, né? E eles dizem que coisa mais doce do que o mel e mais forte do que o leão. Aí o Sansão fica muito louco da vida, né? Porque, claro, ele já pega no ar e negócio, essa menina aí me traiu, né? E aí ele fica muito bravo, ele vai numa cidade, né, lá dos filisteus, e ele mata 30 caras, pega as roupas dos caras, traz, porque essa era a aposta, né? Se vocês não adivinharem o que eu falei, vocês têm que me dar 30 roupas, né, caríssimas. Se vocês adivinharem, eu dou. Claro, ele achava que os caras não iam adivinhar, ele não tinha. Aí ele vai lá, mata simplesmente 30 caras, pega a roupa dos caras e joga nos pés do moçada e fala, tu paga a minha dívida. E aí entra o detalhe, ele fica muito bravo e vai para casa do pai, né? Quem faz isso normalmente é a menina, né? Quando tem uma briga, né? Mas não, é ele que foi para casa do pai. E olha só, os pais dela a dão em casamento. Almeida diz aqui para o companheiro de honra, né? Na realidade, era meio que o serviçal que estava ajudando o Sansão. Então, não era companheiro, nada a ver, não. Era o cara, era um filisteu que estava junto e, né, ele sai bem na história porque acaba casando com a menina. Entra o capítulo 15, passa um tempo, o Sansão volta e quer encontrar, né, a esposa, a ex-esposa, sei lá o quê, né? E ele tenta entrar lá na casa, os pais falam, aqui não vai, não vai. E aí o Sansão fala, então tá, mas é o seguinte, então eu sou inocente do que eu vou fazer com essa moçada agora. Ele está bravo com os pais da menina e ele vai descontar nos filisteus. Entra aquela cena que a gente conhece bastante, ele pega 300 raposas, né? Politicamente totalmente incorreto, né, gente? A gente precisa falar, né, baixo esse texto aqui. Coitadinho do bicho, né? O Ibama ia multar o Sansão. Né? Amarra lá, né, tochas no rabinho dos bichinhos e solta no campo dos caras e pega aquele incêndio violento e tudo mais. Aí eles procuram saber quem foi, é dito que é Sansão, e os caras ficam muito loucos da vida. No entanto, o Sansão vai para cima dos caras e mata um monte de gente, né? Então, né, capítulo 15, versículo 8. Aí vem o versículo 9, os filisteus se organizam e vão, né? Eles são vizinhos, né? Daqui a pouco eu mostro no mapa. São vizinhos ali de Israel e cercam uma região. E os caras de Israel ficam assim, poxa, mas por que esses caras estão aqui? A gente tenta manter paz com eles, etc. Aí descobre que o Sansão, que, né, aprontou com os caras. Aí há toda uma conversa, os caras também têm medo de Sansão, ele é aquele fartão lá do boteco, né, que bate em todo mundo, dá garrafada, aquelas coisas. E, enfim, eles são uma Sansão, é o seguinte, cara, os negros aí também são fortes, vamos combinar um negócio. Aí eles acertam de entregar o Sansão, não matar o Sansão, mas entregar o Sansão na boa. Tá bom, então me entregue. Quando entregam, né, aparece uma das 3 expressões
de que o Espírito do Senhor se aposta do Sansão, aí ele arrebenta com todo mundo, pega lá um osso de jumento, né, uma queixada do osso, e mata 1000 caras, né, mata 1000 caras. E aí, enfim, vem o final do texto, dizendo no versículo 20 que Sansão julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Bom, né, foi acelerado, só para a gente ter um pouco da noção do como a coisa anda. Agora a gente volta e se detém em alguns elementos que eu acho que são bastante importantes para nós. Deixa eu ver se a gente vai... Vocês só me digam se está passando aí os slides. Não, não está, não é esse aqui, não é o outro. Espera aí. Então, a questão desse texto todo gira em torno aí dos filisteus, né? Tem uma imagem aí, né? Não sei se é exatamente isso, mas eu acho que ilustra um pouquinho esses caras. Pensa-se que eles são oriundos lá da Grécia Antiga, antes da Grécia Clássica, muito antes, que são povos chamados povos do mar, que saem e vão para o Oriente, né? Chegam no Egito e chegam na Palestina, ali também na costa ali do mar Mediterrâneo. E eles dominam a metalurgia, eles têm o domínio do ferro. Então, olha só, são caras que enquanto... né, olha o soldado aí. Enquanto eles têm espadas de ferro, os israelitas, os cananitas, os povos da terra, não dominam a metalurgia. Então, olha só, os caras, os filisteus vão brigar com espada de ferro e os caras lá, os israelitas, os cananitas, brigam com pedaço de pau, dando pedrada. Imagina, então, os caras... eles dominavam, obviamente, eles eram bem mais avançados do que os cananeus e os hebreus, por isso que eles dominavam aquela região. Então, aqui a gente tem um mapa, em azul, obviamente, o mar Mediterrâneo, e os filisteus ocupam aqui essa faixa, né? Essas cidades aqui todas são cidades filisteias, né? Onde eles habitam. Eles ficam ali, eles não vão muito para dentro, porque eles são espertos também, né? Porque você tem o mar, obviamente, aí você tem a faixa litorânea, e aqui, onde está mais claro, vocês devem estar vendo, são montanhas. Aqui do lado também são montanhas, né? E aqui o Mar Morto, que é uma enorme depressão. Entre essas montanhas aqui que vocês estão vendo eu assinalar, e o litoral, tem a chamada Cefelá, que é a região mais produtiva, mais rica, a melhor terra da Palestina. Então, os caras não precisam subir montanha, eles ficam por ali e estão se dando muito bem mesmo. Bom, algumas questões mais assim contextuais. Uma delas é que é interessante que a vida de Sansão ela é cercada, eu diria até definida, por 3 mulheres. Pela mãe, no capítulo 13, o pastor Lucas, né, estudou com a gente ontem, semana passada, perdão, e é uma mulher fantástica, eu sou muito fã da mãe de Sansão, que não tem nome, né, mas uma mulher maravilhosa. Aparece também no capítulo 14 essa mulher, com a qual ele quase casa, ou casa, mas depois, né, que ele é retirada, também uma mulher que não tem nome e que morre tragicamente. E lá no capítulo 16, que o pastor Rafael estudará conosco semana que vem, aparece Dalila, né? A mãe é uma heroína. Essas outras duas são meio complicadas, né, de pensar, né, na história do Sansão. Embora o Sansão também não será nada fácil, também é um cara meio complicado, né? Então, as mulheres aí cercam a vida do Sansão. Pensar rapidamente a relação entre os 2 capítulos que a gente está olhando hoje e o 16 da semana que vem. Claro que eu não quero entrar no 16, porque, obviamente, será outro estudo, mas, pelo menos, para a gente ter uma noção, né, mais integral da relação, vejam só. A gente tem, no bloco 14 e 15, logo no começo, o Sansão encontrando aquela moça, né? Ele olha aquela moça e quer casar com a moça. No capítulo 16, se você tiver a sua Bíblia, ele vai encontrar-se com uma prostituta e relacionar-se com ela, e depois, no versículo 4, vai aparecer Dalila. Então, no começo dos 2 blocos, tem o Sansão com mulheres. Na sequência do capítulo 14, né, que eu já narrei para vocês, tem a traição da mulher, né, do Sansão, motivada pelo pedido da sua nação e também pela ameaça de matá-lo, né? E também depois, no capítulo 16, a gente tem a Dalila que vai efetivamente trair o Sansão contando o segredo da sua força. No capítulo 14, a gente tem
esses encontros, né, do capítulo 14 e 19, no 15 também, encontros de Sansão com filisteus, onde ele mata muita gente, e no capítulo 16, a parte final, também, esse encontro, na realidade, Sansão é levado preso, e lá ele destrói o templo, né, onde ele está, e mata, diz o texto, mais gente, ele mata na morte do que ele matou em vida, e Sansão morre. Então, são 3 elementos que permitem a gente pensar que eles parecem que seguem linhas bem gerais, né, os 2 blocos, do 14 e 15, em relação com o 16. E dentro dos capítulos 14 e 15, a gente também tem algumas simetrias. Então, vejam lá. Agora, então, entre o capítulo 14 e o 15. Então, no 14 e no 15, também, esses 2 capítulos começam com Sansão encontrando a mesma mulher. No 14:1 é a mulher que ele vê, ele quer, e no 15:1, quando ele vai e deseja encontrá-la, mas os pais não deixam. Na sequência, tem essa conversa com os pais. No 14, Sansão conversa com seus pais, né, dizendo que ele quer casar com a moça, os pais dizem que não, mas o Sansão, né, não tem jeito, tem que fazer o que ele quer. E no 15, ele dizendo para os pais da, né, esposa que ele quer estar com ela, e os pais dizem, não, aqui não vai. No capítulo 14, tem essa questão de Sansão, né, encontrando-se com o leão e matando o leão. E no 15 tem aquela história das raposas, né, que colocam fogo na plantação dos filisteus. E, né, obviamente, uma das questões centrais, os encontros de Sansão com os filisteus, no capítulo 14, dado 10 ao 20, e no capítulo 15, versos 7 e 8, e versos 14 a 17. Então, eu acho que a gente pode perceber que há uma construção paralela muito assim intencional, tanto de blocos maiores, 14 e 15, em relação ao 16, e do próprio bloco do 14 e 15. E um detalhe que é importante a gente identificar é que há uma progressão de intensidade do capítulo 14 para o 15. Mas a gente poderia dizer também que há uma progressão de intensidade do bloco 14 e 15 para o bloco 16. E isso a gente tenta também anotar daqui a pouco. Então vamos lá, olhando alguns blocos. O primeiro é esse, é o encontro do Sansão com essa moça. Então, uma coisa que eu já mencionei, ele vai a Timna, uma cidade lá litorânea, ele vê ou repara nessa moça, das filhas dos filisteus, e ele vai para o pai e para a mãe e diz, vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus, tomai-a, pois, por esposa. Quer dizer, ele dá uma ordem para os pais, né? E no versículo 3, quando os pais dizem, não, Sansão, veja bem, etc., ele bate o pé e diz, não, só dela me agrada, ou a ela ou a mais ninguém, né? É um adolescente falando. Então, essa coisa, né, que assim, é muito forte e tal. E aí eu vou parar, né, nessa questão do caráter de Sansão em vários momentos, porque eu acho que é exatamente isso que o texto está querendo nos mostrar. Então, nessa cena, a gente tem o Sansão movido pelos sentimentos, né? O autor diz pela luxúria, né? Talvez esse desejo carnal, sexual, né? Nossa, eu vi uma moça, eu não posso ver sem ela, mas não é aquele amor platônico, ele quer a moça, né? Então, essa coisa que o domina. No 16:1, a mesma coisa, quando ele se encontra com uma prostituta, ele vai atrás, porque ele tem lá as necessidades dele, sexuais, ele vai atrás. E no versículo 4, a mesma coisa, quando a versão da Almeida diz que ele se afeiçoou a Dalila. Então, simplesmente assim, eu gosto, quero, e quero para mim, não vai ter jeito de não ser. Só que aí tem uma avaliação implícita. É um casamento com uma filisteia, né? Tanto a moça que não tem nome, quanto a Dalila. Agora, vejam aí Deuteronômio 7:1-3, que diz assim, né? Que Deus iria introduzir Israel na terra, e aí ele continua. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. Então, o que Deuteronômio está dizendo? Vocês vão entrar lá, mas não tenham relações sanguíneas, né, de casamento, não constituam relacionamentos com esses povos. O que o Sansão está fazendo? Descumprindo totalmente essa ordem, né? Essa ordem que Deus dá através de Moisés. Então, isso já vai mostrando um pouco o caráter de Sansão. É um cara movido só pelos seus sentimentos, pelas suas paixões, e é um cara que tem um desrespeito à Torá, aquilo que a Torá dizia. Agora a gente vai lá na questão da sequência do Sansão com o leão, né? Então, desceu, pois, com seu pai e sua mãe, Tímina,
E chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele que ele o rasgou como quem rasga um cabrito sem nada a ter na mão. Então essa primeira vez que aparece essa expressão, o Espírito do Senhor se apossou dele. A primeira vez no nosso texto, porque ele aparece antes. No 13:25, o texto da semana passada, já aparece essa expressão. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo. Algumas traduções dizem a agir nele, a agir sobre ele, a impeli-lo. Então, 13:25 já tem essa ação do Espírito. Aqui no 13:25, vai aparecer no 14:19 e no 15:14. A ideia é de uma capacitação especial. No caso de Sansão, é uma capacitação física, né, de poderio físico. Ele é tomado de uma força sobrenatural pela qual ele mata o leão, ele mata os filisteus, etc. Eu continuo no versículo 8. Depois de alguns dias, voltou ele para a tomar a moça. E apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste, né, no corpo do leão morto, no cadáver ali, havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo das mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram. Porém, não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Vamos ver algumas implicações disso. Então, a gente vai agora de novo para essa coisa do caráter de Salomão. Ele desrespeita totalmente o voto de Nazireu que os pais fizeram. Na realidade, fizeram porque o anjo do Senhor, né, disse para fazer. Então, lá no capítulo 13, versículo 5, 4, né? Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. Ele é nazireu. E vejam uma questão relativas ao nazireu em Números 6, versos 8 e 9. Por todos os dias do seu nazireado, santo será o Senhor. Se alguém vier a morrer junto a ele, subitamente, e contaminar a cabeça do seu nazireado, por que contaminar a cabeça? Porque um dos sinais do nazireado era o cabelo longo, né? Por isso que ele está falando contaminar a cabeça. Rapará a cabeça no dia da sua purificação. Então, o voto zera, né? Está deixando crescer o cabelo, corta e começa de novo. Ao 7º dia, rapará. Ou seja, né, gente, o nazireu não podia tocar em defunto. Quer dizer, nem um judeu, qualquer judeu que tocasse no cadáver ficava impuro, mas o nazireu tinha que passar por uma série de rituais. O que o Sansão faz? Vejam lá, né? Matou o animal. Dias depois, ele passa e tem a carcaça, né? O cadáver do bicho. Dias depois, pega mel, né? Ele encosta no cadáver, pega a coisa que estava lá dentro. Não podia, ele estava impuro, ele não podia fazer isso. Não só faz isso, como dá esse mel contaminado para os pais. Por isso que o texto diz que ele não falou para os pais que era do corpo do leão que ele tinha tomado. Porque certamente ia levar uma bronca capital dos pais, e os pais também estariam contaminados. Lembrem que eu falei lá atrás, a questão do nazireado é importante no texto. Então, aqui a gente tem um descumprimento. Ou seja, o Sansão não está nem aí com isso, ele não está nem aí, ele está aí vivendo como ele acha que tem que viver e dane-se o resto. Bom, a gente chega na festa do casamento, capítulo 14, do 10 ao 11. Então, descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os moços. Sucedeu que, como vissem, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Eu já comentei essa coisa dos 30 companheiros, que pode ser uma desconfiança dos filisteus, então vamos juntar um monte de gente lá para esse cara não aprontar com a gente. Mas eu grifei aí, fez Sansão ali um banquete. Por quê? Vamos pensar a questão do caráter do Sansão. Quando o Sansão resolve ele próprio fazer a festa e o banquete, ele está desrespeitando o pai. Porque nas civilizações antigas, ali do Oriente, eram os pais que faziam a festa. Eram os pais que eram os responsáveis por casar os filhos, fazer a festa. Era de praxe, era protocolar fazer isso. Era de respeito, né? Era um respeito aos pais, deixar que os pais fizeram isso. Mas não,
né? Ele desrespeita o pai. Como ele já desrespeitou no 14:3, quando ele quer casar com uma filisteia, os pais dizem que não podia, ele, né, briga, bate o pé e vai contra os pais. Então, de novo, essa coisa do caráter do Sansão. E uma coisa que não está explícita, ela é pressuposta, mas a pressuposição me parece bastante lógica, é que numa festa tem vinho. Quer dizer, não dá para pensar em festa de judeu sem vinho, né, gente? Ou de filisteu, ou, né, de civilizações antigas. Então, entendo vinho, que é a grande possibilidade, de novo, ele está desrespeitando e violando o voto de Nazireu, porque o Nazireu não podia beber vinho, não podia beber, né, bebida forte. Percebam como a história vai montando, né, mesmo que não seja tão explícito, mas vai montando o caráter desse homem Sansão de modo muito negativo. E aí a gente tem, né, também pensando no caráter de Sansão, um Sansão vingativo. Aí é uma frase no capítulo 15, versículo 11, final, que sintetiza essa posição dele. Ele diz assim para a turma: assim como os filisteus me fizeram a mim, eu fiz a eles. Simples assim, né? Quer dizer, os caras vieram, né, tiraram minha esposa, mataram, então eu também vou para cima deles e dane-se, vença quem é o mais forte. E dentro desse caráter vingativo, eu já mencionei, ele mata 30 filisteus simplesmente para pegar a roupa deles para pagar a aposta que ele havia perdido. Porque ele não tem a esposa, né, que é tirada pelo pai quando ele vai embora e dada para um filisteu, então ele vai contra os filisteus incendeia a plantação deles. Porque também agora os filisteus vêm contra ele, né, ele briga e agora ele mata 1000 filisteus. Quer dizer, um homem extremamente violento, né? E assim, vingativo, rancoroso, enfim, o adjetivo que a gente quiser usar. É um homem extremamente perigoso. E lembremos, gente, que ele está fazendo isso tudo não para cumprir aquilo que o anjo do Senhor disse, que ele ia livrar Israel. Ele está fazendo isso simplesmente como vingança, né? Ele se sentiu ofendido e ele quer se vingar. Não é essa coisa, eu vou livrar meu povo, eu sou, né, um juiz. Não tem isso. Vou aqui. Vocês estão me ouvindo ou não? Sim. Sim, é que travou meu slide, vou sair para voltar de novo. Por alguma razão travou. Conseguem ver os slides mudando? Sim, professor. Então, ele é um cara vingativo. Então, essas mortes todas se dão por vingança, não por missão, não é uma missão recebida. Agora entra um ponto fundamental, gente. Um texto que eu intencionalmente não li. Está no capítulo 14, versículo 4. E eu estou pondo aqui como uma chave de leitura. É esse versículo que faz com que a gente procure sentido nessa loucuraiada toda da vida desse homem aí, Sansão. Vejam lá. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois esse quem? O Senhor procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Esse é o versículo 4. O versículo 3, que a gente já leu, é aquela quando os pais dizem para o Sansão: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só dessa me agrada. Mas seu pai e sua mãe, né, não sabiam. Então, aí entra uma questão complicada, né? Que a gente precisa pensar um pouco para a gente poder pensar esses dois capítulos, 14 e 15. O Senhor procurava ocasião. Isso é meio estranho, né, para, digamos, calvinistas, né? Deus procurando ocasião, né? Como assim, né? Ele é o Senhor de tudo, ele é o soberano e tal. Mas, primeiro, né, esse versículo é uma fala de quem está contando a história, do narrador. Em sendo assim, é uma fala que ele está dirigindo diretamente para nós, leitores, né, para ouvintes e leitores. Eu estou querendo dizer que essa fala, que essa informação, ela não vai para os personagens, não vai nem para Sansão, nem para os pais de Sansão, nem para ninguém. Ele está explicando para a gente. Por quê? Porque ele está dizendo assim, olha, gente,
Eu acho que se vocês não souberem disso, vocês não vão entender muito a história que eu estou contando. Então, eu vou te dar uma dica para vocês entenderem. Tá? Então, eu acho que é necessário para nós. E aqui, então, tem duas questões que me parecem ser muito importantes no texto. Uma é a questão moral. Sansão estava errado. A gente acabou vendo uma série de situações ligadas ao caráter de Sansão. Um cara que não dava a mínima para o seu voto de Nazireu, um cara que não dava a mínima para a Torá, para a lei, que, enfim, só queria satisfazer os seus desejos, que tinha um sentimento de vingança enorme. Então, o que o Sansão faz está errado. Os pais estão certos em dizer que Sansão está errado. Os pais estão certos em dizer você não pode casar com uma filisteia. É errado. Os pais estão certos. E Sansão está errado. Essa é a questão moral. Mas tem uma questão teológica. Quer dizer, como é que se entende Deus agindo nisso tudo? Apesar de Sansão estar errado, Deus usou Sansão. Essa é a questão teológica, né? Ele está errado, mas Deus usou. Ele está errado e continua errado. E Deus usá-lo não o absolve da sua culpa. Ele continua errado, mas Deus o usa. E aí eu quero citar dois exemplos apenas que me parecem bastante ilustrativos no Antigo Testamento. Um deles é Nabucodonosor, que era o rei, né, que invade, né, Israel, que invade, na realidade, Judá, leva os babilônios, invade e leva o povo cativo. É ele que leva o povo cativo. Mas olha que, através de Jeremias, Deus fala desse homem antes, né, antes deles invadirem a Palestina. Agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, meu servo. Né? A gente já estudou reis, então a gente lembra que reis vai mostrando essa história até chegar no final, no cativeiro, quando Deus diz isso é culpa do povo, do pecado do povo. Então o que Deus está fazendo? Deus está usando um rei que não conhece a Deus, não teme a Deus, nada a ver, né, para executar sua vontade. Então Nabucodonosor é servo de Deus, não porque ele vai na igreja, faz oração, lê a Bíblia. Ele é servo de Deus porque Deus o usou como seu instrumento. No entanto, Nabucodonosor continuou com seus pecados e teve que pagar os seus pecados. Da mesma forma, Ciro, né? Porque depois a gente tem, né, a Síria que invade a Babilônia e toma conta de tudo que era dos babilônicos, inclusive os cativos, né, e a terra lá de Judá. Só que daí Deus desperta Ciro para libertar o povo e voltar para a terra. E aí o Isaías 45:1 está pensando nisso. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Olha, ele usa o termo ungido, né? Ungido era usado para reis, sacerdotes, profetas, foi usado depois para o Senhor Jesus. Ungido, né, em hebraico, é Messias, né? Jesus é o Messias, Jesus é um ungido. Então ele está dizendo, Ciro é um enviado, né? É um ungido de Deus, a quem tomam pela mão direita, para abater as nações ante a sua face. Então veja só, Deus está dizendo, né, através de Isaías, que vai usar Ciro como seu ungido, como seu instrumento. Mas isso não quer dizer que Ciro nem Nabucodonosor são salvos, etc. Isso são categorias do Novo Testamento. Eles continuam nos seus pecados, nos seus erros, e devem ter pagado, né, por eles. Mas quer dizer que Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer e quando Ele quer. Então, eu estou citando isso para a gente pensar um pouco a questão moral e teológica do Sansão. Quer dizer, o fato de Deus usar Sansão não o isenta dos seus erros. Né? Moralmente, Sansão tem que pagar pelos erros e vai pagar, né? Muito tristemente. E aí, então, é o caminho já para a conclusão. Então, Sansão é apresentado como um anti-herói, né? Ele é o oposto do herói. Quer dizer, ele faz coisas e vai fazer coisas, principalmente no capítulo 16, em pró de Israel, mas ele faz muita coisa errada, né? Então, ele é um anti-herói mesmo. Mesmo assim, no capítulo 15, 20 vai falar, no 16 também, que ele julgou Israel por 20 anos. E esse período de 20 anos faz com que a gente pense o seguinte, o que a gente está lendo nos capítulos 14, 15 e 16, provavelmente estão distendidos por 20 anos. Então, não quer dizer que necessariamente o que a gente lê hoje, capítulos 14 e 15, se dão numa sequência temporal muito próxima. Pode demorar mais tempo, 20 anos. Então, apesar dele ser, né, errado, fazer muita coisa errada, ele julgou. Um dado importante, lendo mais contextualmente, lendo outros juízes, o Sansão participa dessa escala descendente
dos juízes, como eles vão sendo descritos, descendente em termos morais, em termos da ação deles. Então, os juízes vão piorando com o tempo, né? Vão piorando. E daí a gente já falou, daí vai chegar um momento, logo vai chegar um momento que o povo vai dizer assim, o narrador vai dizer, eles fazem só o que eles querem. Então a gente precisa de um rei. E aí vai ser a dica para vir Samuel para entrar na discussão do rei. Então, Sansão provavelmente é o pior dos juízes nesse aspecto, né? Embora a gente exalte, mas certamente ele é o pior. E a questão teológica, eu volto a ela, né? Misteriosamente, Deus usa quem Ele quer, inclusive a nós, né? Mas então isso significa, então vamos ver como a gente quer, que no final dá tudo certo? Não, no final não dá tudo certo. Só dá certo para Deus. No final tudo dá certo para Deus. Para nós, talvez não, né? Porque a gente paga pelos pecados, a gente paga pelas escolhas erradas, a gente paga pelas decisões equivocadas. Deus, na sua soberania, faz com que a sua vontade se dê por nós, através de nós, e às vezes, apesar de nós. Mas aí entra a questão moral. Nós sempre seremos responsáveis pelos nossos atos. Por isso que, por mais de uma vez, a Bíblia vai dizer, Deus não cria o pecado. Deus não é responsável pelo pecado, né? Então é isso. Agora eu paro aqui a compartilhamento e paro a gravação para a gente conversar um pouco.